Pessoal, como eu havia prometido nos outros vídeos que eu falei da escala 6x1 versus 5x2, eu trouxe aqui para vocês algumas coisas. Para alguns vai chocar, mas é a realidade, não tem como fugir. Tá aí o PL da escala 6x1 e aí a gente vai ter que trabalhar forte para conseguir ter o menor impacto possível, principalmente nas indústrias. Como que eu vejo isso? Eu coloquei aqui 6x1 versus 5x2. Vamos falar primeiro da parte social. O que você tem na parte social? Qualidade de vida. É indubitavelmente que o trabalhador vai ter uma maior qualidade de vida. Tempo para a formação, ele vai ter tempo para formação, para estudar, fazer outras coisas que hoje ele não consegue fazer. Porque você sabe, você trabalha 8 horas, na verdade você fica 9 no mínimo dentro da empresa, porque tem uma hora de almoço e descanso, mas você tem o tempo para chegar na empresa, o tempo para você se trocar, para sair, quem trabalha em fábrica, sair, tem o transporte para voltar para casa. Então, o trabalhador normalmente, ele perde lá 12 horas do dia dele entre trabalhar e se deslocar, tudo isso. Com a mudança de escala, ele vai ter mais tempo para fazer um curso, ter uma formação melhor, vai ter mais tempo para lazer, redução do estresse, isso quando você tem mais tempo para lazer, quando você consegue olhar para o futuro e falar, olha, eu consigo fazer outras coisas, você diminui também o seu estresse. O índice de felicidade do trabalhador deve aumentar, em tese, né? E você vai ter lá uma vida familiar melhor, você vai conseguir acompanhar os filhos, tudo isso. Então isso não dá para discutir, vai ser excelente para o trabalhador você mudar a escala. Mas do outro lado, você também tem os impactos disso, principalmente na indústria. Principalmente em empresas que dependem da mão de obra física no local ali, trabalhando. Você tem exemplo como produção, lá a fábrica trabalhando com os equipamentos, né? Hospitais, área de saúde, comércio, depende muito da escala 6x1, tá? E a gente vai discutir algumas coisas aqui. Eu já falei num vídeo anterior qual é o impacto, quantas pessoas eu vou ter que aumentar numa fábrica. Coloquei o exemplo de uma fábrica que tem 50 funcionários trabalhando 6x1, ou seja, 44 horas semanais eles trabalham. Aí você pega, vamos fazer um cálculo rápido aqui para vocês entenderem. Esses 50 funcionários vezes 6 dias por semana, vezes 8 horas, eles trabalham 2.400 horas por semana. Se você pegar a mudança de escala, você pega os mesmos 50 funcionários e eles trabalham 5x2, ou seja, 40 horas semanais, ele vai ter os 50 vezes 5 vezes 8, 2.000 horas. Se você subtrair 2.000 de 2.400, você tem um gap de 400 horas. Então, para essa empresa que trabalha com 50 funcionários na escala 6x1 de uma indústria, ele vai precisar de mais 10 funcionários para fazer a mesma coisa. Mas isso se ele não fizer nada. Se ele simplesmente cortar o horário e vai colocar mais gente. É isso que vai acontecer, tá? Mas como eu disse no vídeo, quando eu falei de outros países, o que outros países fizeram, a primeira coisa que eu disse, se for só para cortar, você vai ter problema, não vai dar certo. Agora, se for para você fazer uma reengenharia, fazer mudanças, aí sim, aí muda tudo. E aí entra o Brutalmente Simples, tá? A gente vai falar um pouquinho o que o Brutalmente Simples faria com isso. O Brutalmente Simples ele trabalha com duas flechinhas. Uma que é o que eu devo reduzir e a outra o que eu devo alavancar, o que eu tenho que fazer crescer. Nesse caso aqui, o Brutalmente Simples deve reduzir o quê? Perda de tempo. Se você tem uma indústria, consegue analisar e ver quanto você perde de tempo, você consegue reduzir essa perda de tempo, você já ganha em horas trabalhadas. Lembra que o nosso gap aqui é 400 horas. Erros. Erro de produção, você perde muito tempo. Você perde horas de produção. Você conseguir reduzir o erro, você já ganha, tem um banquinho de horas. Complexidade. Brutalmente Simples é muito forte em reduzir complexidade. A complexidade toma tempo, toma horas e a gente sabe que tem um gap se formando aqui com a mudança da escala. Você tem abaixo engajamento dos funcionários, ou seja, se você tiver um funcionário que trabalha menos, que não quer trabalhar, esses são os funcionários com baixo engajamento. Isso também toma tempo, toma hora, atrapalha a produção. Tá? Desperdício. Sempre que você tiver desperdício na produção, você acaba parando a produção, criando algum problema dentro da produção. Então isso, o Brutalmente Simples analisa e isso ele vai trabalhar para reduzir. O que tem que alavancar? Como a gente viu a história de Portugal, da Inglaterra, eles tiveram foco total. Não deixaram que o tempo fosse rolando sem ter uma administração forte do tempo. Foco total. Planejamento. Pô, eu sei que eu tenho um gap de 400 horas, eu tenho que criar
criar um planejamento. Para isso eu vou atrás do PCP. Quem não sabe o que é PCP, é Planejamento e Controle de Produção. Geralmente essa área, ele tem esse foco, ele consegue enxergar isso, ele consegue ver aonde estão os gaps de tempo e ele consegue ir atrás. Então ele vai melhorar esse planejamento. Então o PCP tem que ter esse foco. Metas de entrega. Até agora, você vê normalmente, principalmente no ambiente fabril, você não tem a meta de entrega. Você tem a meta de horas trabalhadas. Mas tem que ter um foco muito forte na meta de entrega. Porque aí você pode ver, principalmente, vamos supor lá, você tem um equipamento que tem uma tripulação de 5 pessoas e esse equipamento tem vários setups, cada setup tem que fazer limpeza. Se você melhora a técnica, você consegue diminuir o tempo de limpeza, você faz menos setup e você exige uma tripulação menor. É uma técnica que você pode usar para reduzir, tá? Mas você tem que ter meta de entregas para isso, porque aí você não olha o tempo da máquina, mas as entregas que aquela máquina fez. Automação muito forte, um investimento muito forte. O Japão e Coreia do Sul fizeram investimento muito forte em automação, em software de gerenciamento de tarefa. Se você sabe gerenciar bem tarefa, você consegue economizar tempo também, tá? E aí o foco na tarefa, na gestão de tarefa. Criatividade. Geralmente, você pega uma máquina, você pega um setor, aquele setor sempre tem as pessoas que têm ideias de como conseguir reduzir tempo, de como conseguir reduzir erros. Já cansei de fazer isso dentro de fábrica, né? Você conseguir implantar alguma coisa que você diminua erros, que você consegue fazer bem da primeira vez. Isso é importantíssimo. Tá? A parte de velocidade de trabalho, sugestão e o time engajado. Trazer RH e falar, eu quero o time mais engajado possível. E do outro lado era reduzir os desengajados. Só com essas duas ações aqui, de redução e aumento, a gente já vai mudar totalmente o jeito como a fábrica trabalha. Isso olhando para a fábrica. Interessante. A gente fez os cálculos e viu que nesse exemplo a gente teria que colocar mais 10 funcionários. Mas não é só isso. Você tem que olhar o SPAN. Quem não sabe o que é o SPAN? SPAN é o número de funcionários que um supervisor, um encarregado, um chefe consegue diretamente olhar, trabalhar com eles. Normalmente, se é trabalho repetitivo, que a máquina é a mesma para várias equipes, o SPAN é mais fácil. Agora, imagine uma empresa que é muito regulada, que tem riscos na produção, ou uma empresa que você tem que fazer vários setups de máquina. Então o SPAN, o número de pessoas que o encarregado consegue olhar é muito menor. Então tudo isso você tem que analisar na sua empresa para você saber se é só um aumento ou esse aumento vai ter um impacto muito maior. E aí entra de novo, entra RH, entra o PCP, com esse foco forte em descobrir todos esses impactos que tem e tem que olhar no caso concreto. Que tipo de indústria eu tenho, que equipamentos que são usados, qual é o grau de dificuldade para se aprender a tripular esses equipamentos. Tudo isso vai impactar na empresa. Por isso que eu falo, a hora agora qual que é? A hora é de conhecer isso e se preparar para o impacto que vai fazer com essa mudança de 6 para 1 para 5 para 2. Tá se preparando agora, né? Para a hora que ela entrar a escala, você não tem impacto nenhum, praticamente nenhum dentro da empresa, porque você já trabalhou e já arrumou para isso. Agora eu vou falar, eu prometi que ia falar uma coisa que ia chocar. Se o seu problema dentro da indústria é a mudança da escala, você tem um problema grave de gestão. Porque o seu problema é complexidade. Você tem que trabalhar forte nesses pontos que a gente falou para reduzir a complexidade. Essa foi a primeira série do canal. Se você quer ter uma empresa com menos complexidade, com uma performance melhor, se inscreva no canal. Toda semana faremos um episódio novo. E se você conhece pessoas que esse conteúdo é importante, compartilhe.